Futuro. Essa ideia assusta muita gente. O novo, o desconhecido, o incerto pode nos deixar completamente sem reação. Quando o mais importante é se mover. Nessas horas precisamos de algo que nos motive a agir. Um sinal para mudar o nosso modo de ver as coisas. Mova-se, mude. Na Unicet, o futuro é cheio de possibilidades. Unicet, inscrições abertas.
Os mais presentes aqui nessa 20ª Semana do Direito da Unicet. Com muito orgulho aqui apresentado o evento, a palestra do nosso convidado, o professor Paulo Iotti, que vai tratar do tema homotransfobia como crime de racismo e limite da liberdade de expressão. O professor Paulo Iotti é doutor e mestre em Direito Constitucional pela Instituição Toledo de Ensino, especialista em Direito da Diversidade Sexual e Gênero e em Direito Homoafetivo, advogado, professor universitário, diretor-presidente do GADVS, Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero, integrante da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de São Paulo, sócio do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Famílias. Professor Paulo Iotti, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Fique à vontade para falar e 50 minutos depois a gente abre aqui para perguntas e, por favor, a palavra é sua e nós aqui estamos para desfrutar da sua palavra. Muito obrigado, professor Ramon. Bom dia a todas, todos e todos. Um prazer estar aqui com vocês para tratar desse tema que me é tão caro, né, a homotransfobia como crime de racismo e os limites da liberdade de expressão aqui na Unicet. Eu sou o advogado que moveu as duas ações que o Supremo Tribunal Federal julgou procedentes, em parte, para reconhecer, então, a homotransfobia como crime de racismo. Então, é um tema que ainda que me é muito caro e ainda demanda muita compreensão por algumas críticas descabidas que são feitas, alguma resistência à efetividade da decisão. Já indo direto ao ponto, né, 50 minutos parece bastante tempo, mas acaba, se eu for explicar a ação com todos os detalhes, né, acabo até passando de 1 hora normalmente.
Mas vamos lá, então. Por que o Congresso Nacional é obrigado a criminalizar a homotransfobia? Ponto número 1, que é o pressuposto lógico das ações. Regra geral, o Congresso cria leis apenas quando ele quer, por critérios políticos, né? Mais do que conveniência e oportunidade, o que se chama de liberdade de conformação do legislador, do legislativo. Excepcionalmente, o Congresso é obrigado a criar leis, e quando ele não as cria, você tem o fenômeno da omissão inconstitucional. Uma lei que contraria a Constituição, ela comete uma inconstitucionalidade por ação. O Congresso Nacional viola a Constituição ao praticar um ato que a contraria. A omissão inconstitucional ocorre quando o Congresso não age quando ele era obrigado a agir. Não só o Congresso, o Poder Executivo também, mas a gente vai ficar aqui no tema das omissões legislativas. Pela teoria mais conservadora, o Congresso tem o dever de agir quando a Constituição expressamente conclama ele a criar uma lei e ele não a cria. A Constituição determina, né, a criação da lei antirracismo, do Código de Defesa do Consumidor, da Lei de Greve de Serviço Público, do aviso prévio remunerado, do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço em caso de demissão. Então, não é um tema que se refere só à criminalização de condutas. E onde na Constituição você encontra o dever de criminalizar a homotransfobia? As ações defendem, e o Supremo concordou, que isso está em 2 dispositivos, ambos no artigo 5º. O artigo 5º, inciso 41 e 42. O artigo 5º, inciso 41 diz, aspas, a lei punirá toda discriminação atentatória a direitos e liberdades fundamentais. Fecha aspas. Aqui é incontestável que a homotransfobia se enquadra. Até ironizei isso na sustentação oral que fiz no julgamento, que vocês encontram no YouTube. Quem diz que não haveria omissão inconstitucional do Congresso em aprovar a lei punindo a homotransfobia simplesmente fecha os olhos a esse artigo. E cinicamente, porque foram lá contestar a ação e não enfrentaram esse dispositivo invocado pela ação. A discussão que se pode ter é se a lei punirá tem que ser punição penal, ou poderia ser uma punição não penal. A ação responde a isso com 2 fundamentos. Primeiro, está na parte penal do artigo 5º, um argumento topológico. Embora o artigo 5º seja um artigo preocupado com a garantia de direitos em geral, ali é a parte dele que ele está preocupado com a criminalização de condutas. E o Supremo já teve um julgamento anterior que falou que se trata de um mandado de criminalização, que é uma ordem constitucional de legislar criminalmente. Ainda não decorei o número desse bendito habeas corpus, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, mas está citado no famoso voto do ministro Celso de Mello no julgamento da homotransfobia como crime de racismo. E, por outro lado, se defende também um argumento material, o princípio da proporcionalidade, enquanto proibição de proteção insuficiente. Sempre que o Estado não protege, seja a população em geral, seja um grupo vulnerável em particular, de maneira adequada, de maneira eficiente, ele incorre numa omissão inconstitucional. O ministro Gilmar Mendes já tem há muito tempo, desde muito antes do julgamento, uma doutrina muito rica nesse sentido. Supera-se o mito liberal e individualista, pelo qual o Estado deve apenas se abster de intervir na vida dos indivíduos para respeitar seus direitos fundamentais. O Estado tem deveres de ação. O Estado deve agir, intervir no domínio econômico, intervir na vida em sociedade para garantir a igualdade real e garantir a não discriminação, a não violência contra quem quer que seja. E sempre que se constata que a proteção que o Estado confere é insuficiente, isso gera uma omissão inconstitucional.
citei na tribuna e sempre cito que concordo plenamente com outro julgado do Supremo, que eu preciso realmente decorar o número, que eu sempre cito, que fala que a teoria constitucionalmente adequada do direito penal é uma teoria de direito penal mínimo. Concordo plenamente. A questão é que você tem que entender que o direito penal mínimo é um critério qualitativo, o que pode ser crime, não quantitativo. Você pode ter 1.000, 10.000 leis penais e, em tese, todas podem ser minimalistas. São 2 critérios, dependendo de como você lê, são 3. Tem que ter ofensa a um bem jurídico indispensável à vida em sociedade, que é o bem jurídico penal. Bem jurídico penal é mais exigente que o bem jurídico geral. E tem que ter a ineficácia dos outros ramos do direito para proteger esse bem jurídico de maneira adequada, que é o famoso princípio da ultima ratio. O direito penal tem que ser a última alternativa. Defende-se que o bem jurídico penal aqui é a tolerância. Veja, estamos abaixo do respeito. Falar em tolerância é quase um xingamento na filosofia. Porque quando você só tolera, você considera o outro ou a outra como categoria filosófica como inferior. Mas você pelo menos não discrimina, não ofende, não agride, não mata. Uma das vezes que o ministro Celso de Mello me citou nesse julgamento foi sobre o tema da verdadeira banalidade do mal homofóbico e transfóbico que assola a sociedade. Banalidade do mal no sentido de Hannah Arendt, quando analisou o julgamento de Eichmann pelos crimes praticados no nazismo, né? No sentido de que não é um monstro inominável, neonazista hoje, né, que pratica o ato, no caso homotransfóbico. É a pessoa dita normal, a pessoa dita de bem, que funciona adequadamente em sociedade, como regra geral, mas se acha no pseudo-direito de ofender, discriminar e até agredir e matar pessoas LGBT+, por sua mera orientação sexual ou identidade de gênero. Eu citei no Supremo, tem casos de heterossexual sofrendo homofobia e de cisgênero sofrendo transfobia. Casos famosos, né, em 2011 e 2012, um pai e o filho em um caso, e 2 irmãos gêmeos abraçados foram confundidos com um casal gay, porque aparentemente a masculinidade tóxica do homem heterossexual não permite ele abraçar outro homem sem ser presumido como homossexual. E além dessa estupidez de uma ignorância suprema, foi-se além na estupidez e agrediram esse pai e filho, esses irmãos gêmeos, só porque presumidos como um casal gay abraçado. O pai perdeu metade da orelha na agressão e um desses irmãos foi morto nas agressões. Então, espero que ninguém tenha o cinismo de negar a verdadeira banalidade do mal homotransfóbico que assola o país. Com isso, falei, e os poucos estados que punem de maneira administrativa, com multas, advertências, etc., a homotransfobia, já que no Brasil o crime é só por lei federal, e aqui a gente tem, por exemplo, o estado de São Paulo, a Lei 10.948 de 2001, mas tem no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, tem alguns estados com leis tais, não conseguem reprimir de maneira eficiente a homotransfobia. Com isso, eu não quero cair no erro das direitas de achar que a criminalização sozinha resolve tudo. Mas também não caio no erro de parte das esquerdas progressistas de achar que a criminalização não ajuda em nada no enfrentamento da opressão criminalizada. Uso contra os dois lados os exemplos do estupro e do homicídio. Embora condutas nefastamente ainda praticadas, apesar de criminalizadas, então erram as direitas, muita gente não estupra e não mata, porque é crime. O horrendo caso de uma criatura que quis uma marcha pela legalização do estupro, quando o Supremo permitiu a da maconha, não me deixa mentir. Eu tenho profunda preguiça de ter que explicar a diferença.
Liberdade, desde a Revolução Francesa, desde as revoluções liberais com o Iluminismo, é o direito de fazer o que quiser, desde que não se prejudique em terceiros. O estupro, você está obviamente oprimindo a sexualidade alheia. Você ser LGBTI, lésbica, gay, bissexual, travesti, transexual, intersexo, ou outra minoria sexual e de gênero, outra pessoa que não seja heterossexual, não seja cisgênero, mas não se enquadra, não se considera integrante das identidades da sigla hegemônica, ser LGBTI mais não prejudica a ninguém. Por outro lado, a homotransfobia, homofobia como discriminação por orientação sexual, transfobia como discriminação por identidade de gênero. A homotransfobia, obviamente, é uma conduta atentatória ao direito à livre orientação sexual e à livre identidade de gênero. Então, isso justificaria a omissão inconstitucional pelo artigo 5º, inciso 41. Mas o Supremo, felizmente, reconheceu a homotransfobia como crime de racismo também, que é o artigo 5º, inciso 42. E aí o inciso 42 é expresso. O racismo é crime imprescritível e inafiançável na forma da lei. Como assim a homotransfobia é forma de racismo? Em um julgamento muito famoso, o famoso caso Elvanger, o HC, o habeas corpus 82424, o Supremo disse que o antissemitismo, a discriminação contra judeus, é forma de racismo. Embora a discriminação por religião já estivesse na Lei 7716 de 89, que é a lei antirracismo, se fosse um crime de discriminação não racista, ele estava prescrito. Essa foi a tese do habeas corpus quando chegou ao Supremo Tribunal Federal e foi o voto vencido do ministro Moreira Alves, um dos ministros mais famosos da história do Supremo, extremamente conservador. O ministro Barroso fala que a composição do Supremo pós-88 tinha muita má vontade com as inovações da Constituição de 88, e com todo respeito, o ministro Moreira Alves se enquadra nisso. Barroso falou isso mais no caso do mandado de injunção e outras coisas, mas se aplica. Mas não foi assim que o Supremo entendeu. E tem outra coisa. O relator pro acórdão, o ministro Maurício Corrêa, bem destacou uma coisa no HC 82424. A lei antirracismo, primeiro ela falava só em crimes por raça ou cor. Raça, como palavra diferente de cor, vai ter um peso relevante aqui. Foi em 1990 que aprovou-se outra lei incluindo etnia, religião e procedência nacional. E o fato é anterior a esta lei. Se o fato é anterior a esta lei não se aplica a ele, porque criou um crime novo, né? O crime por religião. É o princípio, né, da irretroatividade da lei penal punitiva, porque retroage a lei penal que descriminaliza ou diminui penas, etc. Então, o Supremo considerou o antissemitismo uma discriminação por raça. E por quê? E aqui eu já respondo uma crítica, tem pelo menos um autor que fala, não, o Supremo não falou de raça, o Supremo falou de racismo social, o Supremo não falou de raça social, não falou de raça judia. Está escrito no acórdão, raça judia, raça social. Eu acho inacreditável as pessoas que atribuem a uma decisão algo que ela não fez ou o contrário do que ela disse. Aí eu mando estudar, professor Ramon, o errado, o grosso sou eu. Pois é, mando estudar mesmo. Difícil. Então, o Supremo partiu de alguns pressupostos para falar que o antissemitismo é racismo. Primeiro, e acho que o principal, o projeto Genoma. O mapeamento de toda a genética humana acabou de vez com a crença da humanidade como formada por raças biologicamente diferentes entre si, entre brancos, negros, amarelos e vermelhos, nestes termos. O ministro Moreira Alves usou uma classificação tricotômica, enfim, tem relevância aqui. O ministro Maurício Corrêa até disse uma coisa que eu também sempre digo, né? Quer dizer, que a gente não sabe muito bem o que fazem todos os genes, mas a gente já sabe,
mapeamento de toda a genética humana e de que a humanidade é biologicamente única. Então, para o racismo não virar crime impossível como categoria do direito penal, pela unicidade biológica da raça humana, o Supremo adotou o conceito de racismo social. Se vocês olharem já na ementa, a ementa do HC 82424, que traz o resumo, né, a síntese das teses, nunca leiam apenas a ementa. Leiam inteiro o teor da decisão, mas isso já está na ementa. O racismo foi entendido a partir de critérios históricos, sociológicos, antropológicos e não meramente biológicos. Os ministros Maurício Correia, relator pro acordo, e Nelson Jobim, que inclusive foram deputados constituintes, ajudaram a escrever a Constituição, eles disseram: raça e cor são palavras diferentes na Constituição e também na lei antirracismo. E na lei tem raça, cor e etnia como palavras diferentes. Isso faz incidir uma famosa regra, uma máxima hermenêutica, segundo a qual a lei não tem palavras inúteis. Se a lei não tem palavras inúteis, e o artigo 3º, inciso 4º da Constituição fala em raça e cor em palavras diferentes, então raça não pode significar apenas cor. Raça é um conceito mais amplo, é um conceito valorativo da lei penal, é um elemento normativo do tipo. Nos últimos meses eu tenho focado mais nisso, eu sempre falei como conceito valorativo da lei penal, mas é um elemento normativo do tipo. Ou seja, os crimes por raça são crimes que não são utilizados por elementos descritivos do tipo. Isso está em qualquer manual de direito penal. Elemento descritivo, a lei já explicou exatamente o que significa aquele termo. Então, você, em tese, não precisa de uma interpretação do juiz para saber o que ele significa. O elemento normativo do tipo é um elemento que carece, que precisa dessa concretização interpretativa pelo judiciário para ter o seu significado exato. E nunca se considerou os elementos normativos do tipo inconstitucionais apenas por isso. Então, eu acho curioso quando só no caso da homotransfobia as pessoas ficam surpresas de você ter os crimes por raça abarcando-a enquanto elemento normativo do tipo. Tem um problema de inépcia generalizada, né, professor Ramon? As pessoas falam do que não sabem sem estudar nada ou com uma incoerência gritante, mas enfim. Vou falar um pouco mais disso na frente. Então, disse o ministro Nelson Jobim, principalmente, no Constituinte separou-se raça e cor em palavras diferentes, precisamente para possibilitar que racismos não percebidos em 1988, quando da elaboração da Constituição, fossem posteriormente reconhecidos, inclusive por interpretação do judiciário. Então, isso refuta a argumentação do ministro Moreira Alves, que no voto vencido falou que, ao determinar a criminalização do racismo, a Constituição teria se preocupado unicamente com a proteção da população negra. O ministro Jobim falou, não, estavam lá negros, judeus, homossexuais. Então, não se teve essa intenção de limitar o racismo apenas à proteção da população negra, ou a critérios biológicos, fenotípicos ou genotípicos. Então, o Supremo falou que racismo é a inferiorização de um grupo social relativamente a outro, no julgamento do HC 82424. Pautado em forte literatura antirracismo e de direitos humanos, professor Celso Laffer, professor Miguel Reales Júnior, renomado criminalista, professor Wadi Bulos, que é constitucionalista, entre muitos outros. Então, se racismo é a inferiorização de um grupo social relativamente a outro, as ações falaram, e o Supremo concordou, a homotransfobia é forma de racismo. Você inferioriza a população LGBTI+, relativamente à população heterossexual e cisgênera. O heterossexismo e o cissexismo são as ideologias que pregam a superioridade da heterossexualidade sobre as demais orientações sexuais e da cisgeneridade
sobre as demais identidades de gênero, cisgênero é a pessoa que não é trans, é a pessoa que se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer. O heterossexismo e o cissexismo são ideologias ontologicamente racistas, a inferiorizar a população LGBTI+, relativamente à população heterocis. O meu trabalho, no final do processo, foi levar ao Supremo a literatura negra antirracismo, para referendar essas posições, porque nas ações eu me baseei nos fundamentos do próprio Supremo, dos doutrinadores citados no H.C. 82434. Segundo a professora Djamila Ribeiro, racismo é um sistema de opressão que supõe relações de poder de grupo dominante contra grupo dominado. Ela fala isso no livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro, para negar a existência de racismo reverso. Racismo reverso não existe. Discorda, vai estudar e não me irrita. Racismo é um sistema de opressão de grupo dominante contra grupo dominado. Se a tal da brancofobia, da heterofobia e da cisfobia um dia existir, nunca vi na vida, se alguém já viu, me conta, mas eu quero provas, eu quero print e não mera convicção grosseira, vai ser no máximo um dano moral simples, um dano moral cível. Vai ser no máximo uma injúria simples, nunca uma injúria racial, nunca racismo. Porque racismo supõe sistema de opressão e relações de poder de grupo dominante contra grupo dominado. Mesclando aqui a doutrina dos professores Silvio Almeida, no livro Racismo Estrutural, Adilson Moreira, no Racismo Recreativo e no Tratado de Direito Antidiscriminatório, e Achille Mbembe, no Crítica da Razão Negra. Raça e racismo são conceitos eminentemente socioantropológicos e não vinculados à questão da biologia, diz o professor Silvio Almeida. Vou citar aqui, principalmente, a doutrina do professor Achille Mbembe, embora o professor Adilson Moreira vá no mesmo sentido. Raça e racismo consistem no alterocídio, a constituição do outro, não como semelhante, mas como objeto ameaçador, a ser destruído ou controlado. A raça sempre foi usada como dispositivo de poder, para designar um ser humano como inferior, um reflexo despauterado da pessoa ideal. A lógica da raça visa produzir a bestialização, que é a desumanização, de sujeitos raciais inferiorizados, tendo a cultura e a religião assumido o lugar da biologia no tema do racismo. O racismo visa dividir, classificar, diferenciar e hierarquizar, criando artificialmente uma suposta categoria essencial de diferença entre grupos humanos. O racismo consiste em processos de diferenciação, classificação e hierarquização para fins de exclusão, expulsão e erradicação. O ministro Celso de Mello me honrou citando o meu conceito de racismo, dizendo isso, mas eu fiz o que a gente faz normalmente em livro, em cursos de direito. Eu citei os conceitos de vários autores e autoras e cunhei o meu, baseado nesse tema, no professor Achille Mbembe. Então, a raça não tem uma essência, ela se caracteriza enquanto processo perpétuo de poder, de conteúdo movediço. O racismo visa artificialmente substituir o que é por uma pseudo-realidade diferente, de forma inferiorizante. A raça é aquilo que permite situar em categorias abstratas as pessoas que procuram estigmatizar, desqualificar moralmente e, eventualmente, internar ou expulsar. Essa é a doutrina do professor Achille Mbembe, no Crítica da Razão Negra. E nesses conceitos de raça e racismo se enquadram a população LGBTI+, e a homotransfobia. Então, a literatura negra antirracismo consagra os conceitos políticos sociais de raça e de racismo. E o Supremo Tribunal Federal consagrou o conceito de raça social e de racismo social no H.C. 82424. É tão inacreditável a forma como as pessoas criticam sem ler ou sem saber do que diabos estão falando,
que o professor Alexandre Bahia, que também fez sustentação oral nesse julgamento, por favor, me diz que quando ele conta para criminalistas que o Supremo já tinha falado em racismo social em julgamento anterior, aí eles ficam mais tranquilos. Ah, que bom! Então a criatura de criminalista critica a decisão sem lê-la, porque os votos da maioria de 8-3 citaram a perder de vista o HC 82424, quando ele fala de racismo social. E ele fala também de raça social. Eu lancei agora um novo livro que eu não mostro para você, porque eu ainda não recebi a edição física dele, chama O STF e a Hermenêutica Penal, que gerou o reconhecimento da homotransfobia como crime de racismo, sem legislar nem fazer analogia. Já fica na capa, né, professor Ramon? Uma vez as pessoas se tocam, que elas têm que ler a maldita decisão antes de criticá-la. Então, aí nesse livro, que é um livro coletivo, que eu organizo, então eu tenho 2 artigos nele, mas você tem comigo 23 autores e autoras, fora prefácios, né? Mas eu abro o livro com uma epígrafe que eu destaco trechos do HC 82424 e da ADO 26 e o MI 4733, que são as ações da homotransfobia. E eu falo, olha, no HC 82424, item 38 do voto do ministro Maurício Correia, afigura-se relevante o conceito antropológico atual de raça social. Conforme salienta Sônia Bloomfield-Ramagem, raças sociais podem ser caracterizadas por um indicador preferencial, tanto em termos físicos quanto em termos culturais, possuindo o termo um poderoso significado político-social, sendo um construto social baseado em valores e crenças criados a partir de uma visão de mundo de determinados grupos sociais, provendo uma percepção cognitiva classificatória, o racismo, que hierarquiza grupos diferentes, podendo justificar a subjugação ou destruição do grupo X ou Y, ou vice-versa. Então, o Supremo não falou de raça social. Vai ler o bendito acórdão, criatura, antes de falar besteira, inferno. Paciência não é lá uma das minhas grandes virtudes. Inclusive, o professor Ramon e eu estudamos juntos um pouco na pós-graduação em Constitucional na PUC de São Paulo. Ele sabe, na época eu acho que eu não mandava tanto estudar, né, professor? Mas já agia de maneira equivalente. Então, veja, pelo racismo, um grupo se classifica como dominante, então como natural, neutro, de bem e modelo de pessoa ideal. E classifica o grupo dominado como antinatural, ideológico, perigoso e pessoa degenerada. Você teve teoria da degeneração racial para oprimir a população negra e indígena como supostamente afastadas do pseudo-ideal de pessoa branca, de pessoa ariana, de Hitler e assim sucessivamente. Lembrando que homossexuais e LGBTI+, também foram internados em campos de concentração no nazismo. Você teve a teoria da degeneração sexual para oprimir a população LGBTI+, como supostamente apartada do pseudo-ideal hétero-cis de pessoa humana. Mas, com isso não significa que há crime por analogia, que essa explicação que eu acabei de dar pode insinuar. Crime por analogia demandaria dizer que o racismo de um lado e a homotransfobia de outro seriam situações diferentes, em algum sentido, mas seriam idênticas no essencial, como a gente descreve a analogia no Brasil. Não é isso que as ações fizeram, não é isso que os pareceres favoráveis da Procuradoria-Geral da República fizeram, e não é isso que o Supremo fez. O que se disse é que nesse conceito geral e abstrato de racismo como a inferiorização de um grupo social relativamente a outro, num sistema de relações de poder, em que grupo dominante oprime, desumanizando o grupo dominado para excluí-lo do sistema geral de garantia de direitos, nesse conceito de racismo social, a homotransfobia se enquadra por perfeita identidade conceitual. Eu disse em sustentação oral e o ministro Celso de Mello ratificou integralmente, e o Supremo como um todo. Então você tem uma interpretação literal dos crimes por raça. Lembram que raça e cor são palavras diferentes? Raça, cor e etnia? Os crimes por raça, na sua interpretação literal, abarcam a homotransfobia.
Não por interpretação extensiva criminalizadora, e muito menos por analogia em Alan Partem, mas por interpretação literal, declarativa. Então, quem diz que o Supremo legislou ou fez analogia, das três, uma. Ou não leu a decisão e fala do que não sabe, viola a boa-fé objetiva, que é o famoso se não sabia tinha obrigação de saber, está criticando uma decisão, você tinha que ter lido ela, ou está deturpando de má-fé, se leu e entendeu a decisão, está deturpando de má-fé. Mas tem um terceiro grupo, inclusive de autores que eu respeito, que eu não consigo entender, professor Ramon. Eu invoco os universitários, fica a Vossa Excelência aqui para me ajudar a entender. Tem pelo menos 2 livros que 3 autores, ficam com autoria, que até explicam, olha, as ações ou a decisão adotou o conceito de racismo social, de raça social, e explica de maneira relativamente adequada. Um desses livros até critica o conceito que ele acha muito amplo e tal. Aí eu tenho que, com todo respeito, mandar estudar literatura negra antirracismo, porque esse é o conceito. Mas até aí seria uma divergência ok. Então explica que o Supremo adotou um conceito de racismo social e nele enquadrou a homotransfobia. E, de repente, acusa a decisão de ter feito analogia. Cara Sheldon Cooper, né? Quer dizer, oi? Eu quero fazer embargos de declaração por contradição, né? Um recurso que cabe quando a decisão é omissa, contraditória, obscura ou incorre em erro material. Esses autores são contraditórios com o que eles mesmos falaram. A crítica que talvez se fizesse é pelo princípio da taxatividade, que alguém poderia falar, tá bom, professor Paulo, a interpretação literal pode abarcar uma transfobia, mas o princípio da taxatividade exige, dizem, a lei clara, a lei compreensível, né? Quer dizer, se a lei é excessivamente vaga, ela viola o princípio da taxatividade, que é implícito ao princípio da legalidade penal. Mas assim, ao que me consta, não é só o silogismo perfeito de Beccaria que respeita a taxatividade. O que é o silogismo perfeito de Beccaria? É o juiz boca da lei de Montesquieu. É o juiz que não interpreta. Ele só aplica por silogismo. Para Beccaria, se o juiz interpreta a lei, ele estaria fraudando a lei, ele estaria legislando de maneira disfarçada. Amado Beccaria, me ajuda a te defender. Acho que é o grande erro da doutrina de Beccaria. Nesse ponto. Mas, assim, a jurisprudência penal constitucional mundial, no mundo inteiro assim, não gostou? Vai estudar? Diz, não considerem constitucionais, não considera constitucionais apenas crimes que façam esse silogismo perfeito do Beccaria. Se é que é possível um silogismo perfeito, alguma lei que não seria possível de interpretação. Mas, numa expressão mais dogmática, penal que eu já citei, não se considera constitucional só os elementos descritivos do tipo. Considera-se constitucional os elementos normativos do tipo, aqueles que demandam interpretação também para se definir precisamente seu significado. Na terminologia alemã, mein Deutsch ist nicht gut, né, professor Ramon? Eu não hablo, né, quer dizer, eu não falo alemão. Mas assim, então, na terminologia alemã, se fala que só é inconstitucional por violação da taxatividade aquilo que é intoleravelmente vago. Ou seja, se você não faz a menor ideia do que aquilo significa. Sempre dou como exemplo, o que é o crime de injúria no Brasil? Ofender a dignidade e o decoro. O que é isso? Não está escrito na lei. Para ser silogismo perfeito, teria que ter ofender a dignidade e o decoro, vírgula, imputando-lhe adjetivos ou qualificações pejorativas à sua honra. E olha que dependendo da perfeição do silogismo perfeito, você ia ter que dizer quais adjetivos e quais palavras. O melhor de todos é o crime de rixa. Praticar rixa, : pena. Que diabo é rixa? Não está escrito no Código Penal. Para a taxatividade é irrelevante ser crime ou agravante. O que é motivo fútil ou torpe que aumenta a pena de qualquer crime? Também não está na lei. E não se consideram inconstitucionais esses crimes.
de maneira hegemônica. Uma ou outra coisa, por exemplo, a prisão processual por violação da ordem pública, tem muitos autores que consideram inconstitucional, por excessiva vagueza. Mas não é o que o Supremo no Brasil, não é o que os tribunais constitucionais no mundo decidem. Vejam, o direito não é só o que os tribunais dizem que ele é. Você quer acreditar que só o silogismo perfeito de Beccaria respeita a taxatividade? Tá bom, direito seu. Boa sorte na tese de doutorado. Pós-doc, etc., livre docência, mas assim, não, o que me incomoda profundamente é as pessoas fingirem que não sabem, e até não saberem, porque se não sabem aí tem que estudar, que não é assim que a jurisprudência penal constitucional mundial decide. O Tribunal Constitucional Alemão diz que o crime de injúria é constitucional porque você já tem mais de 100 anos de jurisprudência ajudando a delimitar o significado preciso da injúria. Então, como diz o Lothar Kuhlen, num livro, autor alemão, uma tradução espanhola, a interpretação conforme a Constituição da Lei Penal, sempre se admitiu algum grau de colaboração do judiciário com o legislativo para a interpretação judicial ajudar na definição da lei. Não dá para falar disso, até porque eu tenho que entrar na liberdade de expressão ainda, mas assim, é meio notório, pacífico, né? A virada linguística, né? A linguagem é vaga por natureza, não tem como a lei evitar a interpretação. Então, o que o princípio da taxatividade exige é que a lei traga elementos que permitam você compreender seu significado. E não se pode ser. Aí eu responderia alguma crítica sobre a taxatividade, dizendo que não se pode seriamente dizer que um conceito de racismo e de raça, que é baseado em precedente do Supremo, precedentes vinculam, né? Quer dizer, e o princípio de que você não pode alegar o desconhecimento da lei se aplica a decisões da Suprema Corte também. No Brasil, o Supremo e o STJ decidiram isso, é o princípio do stare decisis em latim, enfim. Mas, assim, não se pode seriamente dizer que um conceito de racismo e de raça baseado em precedente do Supremo, que é referendado pela literatura especializada, que é a literatura negra antirracismo, seria intoleravelmente vago. Não se pode fazer apologia à ignorância e ao senso comum. Está interpretando a lei de racismo? Você tem que saber o que é racismo. Racismo não é o seu achismo. Racismo é o que se diz na literatura antirracismo. Então, o Supremo não legislou, até porque ele rejeitou o pedido dele legislar, minha tese de doutorado, né? A Constituição manda legislar, o Congresso não legisla, o Supremo cria a norma geral e abstrata, a prevalecer até que o Congresso crie a lei. Você já tem forte doutrina, embora acho que ainda minoritária, para temas não penais, mas para temas penais e tributários, eles falam que a atuação do legislador seria insuprível. Por que, professor Ramon? É insuprível aqui, não ali? Eu não sei, eles não contam, eles só falam isso. Eu acho que o direito penal não é mais bonito do que os outros. Eu acho que se você pode superar a exigência de lei para o Supremo regulamentar provisoriamente um tema em matérias não penais, ele poderia fazê-lo em matérias penais. Você poderia até exigir uma exigência de interesse de agir, entre aspas, né? Não só a ordem de legislar criminalmente, mas provar a extrema necessidade social da lei, já que o direito penal é a via mais dura de intervenção na liberdade das pessoas por intermédio da pena. Veja, nunca criminalizar não restringe direito de ninguém. Você não tem direito a fazer discurso de ódio. Você nunca teve direito de ser homotransfóbico. O direito penal, ele dá, na prática, ele aumenta a pena. Ao invés de ser uma pena civil, uma pena administrativa, ele dá uma pena que pode ser a privação da liberdade, pode ser uma pena alternativa à prisão. Mas com uma maneira mais dura de incidir na liberdade das pessoas, na aplicação da pena, então você pode exigir que ele seja a última ratio. Mas, enfim, né, quer dizer, o Supremo, por unanimidade, rejeitou essa possibilidade. Aí, né, professor Ramon, eu sempre digo, quando eu digo uma coisa e o Supremo diz outra, quem está certo, obviamente, sou eu, mas vocês obedecem ao Supremo, que é ele que manda. Beijo, Supremo, te amo, mas discordo. Estou falando isso por quê? O Supremo rejeitou o pedido que falava, olha, se você não reconhecer a homotransfobia como racismo, legisle. Por quê? A Constituição manda legislar. Tudo que o Congresso não pode fazer é não legislar. Falei, o Supremo controla a omissão inconstitucional, e aí o Congresso pode, inclusive hoje, aprovar uma lei em sentido diferente do Supremo,
desde que não faça uma criminalização de mentira, nesse caso, desde que não viole o núcleo essencial, tanto pela proibição do excesso, quanto pela proibição de proteção insuficiente. Mas tudo que o Congresso não pode é não legislar. É que, felizmente, foi possível reconhecer a homotransfobia como crime de racismo e, portanto, interpretação literal dos crimes por raça. E se a homotransfobia é crime por raça, eu pedi para o Supremo determinar a aplicação da Lei 7716. O Supremo concordou. Aí tem gênio, professor Ramon, com J, dizendo, o Supremo mandou aplicar a Lei 7716. Então não se aplica o crime de injúria racial que está no Código Penal e não na 7716. Por que o Supremo mandou aplicar a bendita Lei 7716? Sem fazer analogia. Porque ele disse que é crime por raça. O que é injúria racial? É a injúria qualificada, que aumenta-se a pena dela, quando praticada por raça, entre outros critérios. Que sentido faz ser crime por raça para a Lei 7716 ou ser crime por raça para o Código Penal e outro crime? Aí, quem tem essa tese genial com J, então eu faço a provocação. Uma coisa que eu esqueci de colocar na ação, e eu falei da tribuna, a jurisprudência aceita que você faça da tribuna, não gostou, conformes, falei assim, que o Supremo considerasse a homotransfobia como um motivo torpe, que agrava a pena. E o Supremo concordou com isso também. Só que ele falou da qualificadora específica do homicídio. O homicídio aumenta-se a pena por motivo fútil ou torpe. Qualificadora, entre aspas, é a agravante específica daquele crime. Mas se tem a agravante genérica do motivo fútil ou torpe no artigo 61, inciso 2, se não me engano, do Código Penal. Então, será que alguém vai ter a coragem, porque noção nenhuma, de dizer que seria analogia em uma lamparta, em aplicar agravante genérica de motivo torpe para uma transfobia, porque o Supremo falou da qualificadora específica do homicídio? Se alguém fizer isso, eu vou gritar, professor Ramon. Vou mandar estudar e olha, enfim, vou mandar até mais. Se vocês se espantam com o que eu falo, é porque vocês não sabem o que eu penso. Olha a prevenção geral negativa, professor Ramon, sabe? Não vou perder meu réu primário com crimes contra a honra muito legítimos, eu acho. Professor Ramon, não sei se atualmente direito penal, eu peço para todo criminalista já deixar um HC pronto para mim. Inexigibilidade de conduta diversa. Não é exigível agir de outra forma. Né? Uma pequena piada infame. Mas, então, eu fiz embargos de declaração nos dois processos para o Supremo sanar esta obscuridade inepta de parte da comunidade jurídica para falar que, ao falar que a homotransfobia é racismo e crime por raça, obviamente ele também, obviamente a decisão também demanda que aplique-se o crime de injúria racial. O Supremo reconheceu a injúria racial como forma de racismo. Acabou-se com aquela, então, dicotomia tosca e tola de que racismo no discurso é só ofensa à coletividade racial e injúria racial ofensa ao indivíduo por elemento racial. Já que a homofobia é racismo, eu como homem gay vou me dar com exemplo, sempre falo, você dizer, aspas, gays são pedófilos, que é um preconceito histórico contra homens gays, já desmistificado por muitas pesquisas, seria racismo. Você falar, Pauliotti, você é um gay pedófilo, seria injúria racial. O discurso racista se dá primordialmente na forma da injúria racial. Que a injúria racial é ofender o indivíduo em sua honra subjetiva por elemento racial. A questão é que a lei da injúria racial de 97 não foi ela que criou essa diferença. Os tribunais inventaram essa diferença metafísica e absurda antes da lei. Aí eles desclassificavam a ofensa ao indivíduo em sua honra por elemento racial para injúria simples ou para fato atípico que não é crime. Em 95 veio o projeto de lei do deputado, hoje senador Paulo Paim, que criou a lei de 97 da injúria racial, dizendo que estamos atualizando a lei 7716, a lei de racismo, para melhor cumprir o artigo 5º, inciso 42, que manda criminalizar o racismo, para criminalizar a ofensa ao indivíduo em sua honra, dignidade ou decoro. O legislativo criou a injúria racial como forma de racismo. Doutrina e jurisprudência fingiram que não entenderam, se é que foram atrás da justificativa. Não acho que a vontade do legislativo vincule sempre na interpretação, mas também não acho que ela é um lixo a ser desconsiderada. Eu acho que você desconsidera quando é inconstitucional. Como diz o professor Adilson Moreira,
no Tratado de Direito Antidiscriminatório, e, na verdade, no livro Racismo Recreativo, você usar o suposto humor para manter a opressão contra determinados grupos sociais, o indivíduo é ofendido em sua honra por pertencimento ao grupo racial minoritário. Então, quem diferencia fala, racismo é ofensa à dignidade humana e à segregação. Injúria racial é ofensa à honra. Criaturas, com todo respeito, a pessoa ofendida em sua honra, precisamente em razão unicamente da violação do desprezo à dignidade humana do grupo como um todo, pelo intuito de segregar aquele grupo como um todo. Essa diferenciação metafísica é indefensável. É inacreditável isso ter prevalecido até 2015, quando o STJ reconheceu que injúria racial é racismo, e agora 2021 no Supremo. Se bem que o Supremo já tinha mantido uma das decisões do STJ. Então, se a injúria racial é racismo, como aí que não faz nenhum sentido mesmo a homotransfobia sendo racismo, não ser injúria racial. Esse é meu ponto. Mas se a homotransfobia é crime por raça para fins do racismo, também é para injúria racial. E veja, quem acha que racismo e injúria racial são coisas diferentes, por que inventaram essa diferença, professor Ramon? Porque o racismo é imprescritível. Aí falavam que a injúria racial não era. Advogados e advogadas negros e negras me falaram, Paulo, não tem condenação de racismo no Brasil. Só esses casos do STJ e do Elvanger é porque tudo prescreve. Então, se o racismo é imprescritível e a injúria racial não é, para essa corrente da qual eu discordo, a homotransfobia é o racismo que é o mais grave, mas não a injúria racial que é o menos grave. Pelo amor das deusas, vai estudar quem acha isso, interpretação lógica. O direito deve ser interpretado de forma inteligente a fim de que a lei não resulte em absurdo, diz Carlos Maximiliano. Todo mundo cita ele sem ler, eu li, o livro está aqui, eu não vou virar aqui para achar, mas está aqui, eu posso ler o bendito trecho. Enfim, com todas as vênias, não me irritem. Porque me irritar nesse ponto é violar a boa dogmática, a boa hermenêutica do direito, com todas as vênias a quem discorda. Liberdade de expressão e religião. Acabou deixando para pouco tempo. Mas é relativamente rápido. Liberdade, como eu faço lei, é fazer o que quiser desde que não prejudique terceiros. Essa é a doutrina liberal de liberdade. Stuart Mill, Immanuel Kant. Mas eu acho muito curioso que os liberais, pelo menos parte dos liberais, acha que discursos de ódio seriam protegidos pela liberdade de expressão. O discurso de ódio é a incitação ao preconceito, à discriminação, à segregação, à violência. É você ofender toda uma coletividade. Isso, obviamente, ofende terceiros. Felizmente, o Supremo Tribunal Federal, desde muito antes do julgamento da homotransfobia, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, quase todos os principais tribunais do mundo, com a notável e lamentável exceção da Suprema Corte dos Estados Unidos, mas Supremo, Corte Interamericana, Corte Europeia, quase o mundo todo entende que discursos de ódio não são protegidos pela liberdade de expressão. Liberdade de expressão, ela visa garantir um livre mercado de ideias, é uma tese liberal. Então, quer dizer, onde as ideias possam ser ditas pelo menos uma vez para que a sociedade, né, quer dizer, eu e o professor Ramon debatemos, para que vocês, quem esteja ouvindo, possa formar a sua própria opinião, para formar a opinião pública. Tudo bem. Então, por isso se fala o formalismo na liberdade de expressão, você poder proferir o discurso pelo menos uma vez, e aí se você violou o direito alheio, você é punido depois. Por indenização civil, punição penal, etc. Proibir que um discurso seja feito é algo muito excepcional. Mas, assim, tem que ter você tem que saber que o discurso vai ser proferido, mas ele tem que ser uma incitação muito explícita e absurda à violência, à segregação, à intolerância. O Supremo, no Brasil, que tem uma jurisprudência muito farta protegendo a liberdade de expressão, fala do princípio da primazia prima facie da liberdade de expressão, né? Na dúvida prevalece a liberdade de expressão. Muito excepcionalmente que o Supremo admite, né? Você retirar do ar reportagens, notícias, etc., mas só quando elas são injuriosas, só quando elas atacam a honra da pessoa. Tudo isso
Dito por quê? Liberdade de expressão não permite discursos de ódio, não permite crimes contra a honra, disse o Supremo no HC 82424. Que aí queriam falar que o que o Supremo julgou no caso do antissemitismo? Eram livros, ele sou o editor, né, que reeditava livros. Eram livros que diziam coisas como: povos antijudaicos do mundo, univos antes que seja tarde. Atacava os judeus, teorias da conspiração contra os judeus. Eu digo, professor Ramon, é a teoria pink cérebro, né? Os judeus querendo dominar o mundo. E olha que tem as teorias pink cérebro também na comunidade LGBTI+, é uma coisa inacreditável. Teorias do pink, né, que é o mais bobinho, difundidas pelo cérebro, só se for, né? Porque é uma estupidez atrás de outra. Por exemplo, eu citei na petição inicial decisões do Tribunal Europeu de Direitos Humanos que falam, né, que não viola o direito à liberdade de expressão punir como a homotransfobia, mas qual era o contexto? Eram panfletos que vinculavam a homossexualidade à pedofilia e falavam: retire-se a homossexualidade das nossas escolas. Você quer seriamente dizer que chamar homossexuais e pessoas LGBTI+, em geral, de pedófilas, você tem pessoas transfóbicas que falam das mulheres transexuais como, aspas, pedófilo, piroco, fecha aspas. Me desculpem o termo, esse é o mundo real. A gente tem que sair da metafísica platônica, do mundo das ideias do Platão, do seu achismo, e ver o que acontece no mundo real. O mundo real é esse. São esses os discursos que se quer proibir e punir. O Supremo aprovou uma tese, né? A tese do Supremo, né? Quer dizer, que tem uma omissão inconstitucional para punir a homotransfobia. A homotransfobia é racismo. E ele falou também, a criminalização, a punição penal da homotransfobia não limita nem restringe de nenhuma forma a liberdade de religião e de expressão. Quer dizer, então, o ministro Barroso falou: as pessoas podem externar a sua profunda convicção da condenação moral à homossexualidade. Então, quer dizer, você pode fazer proselitismo religioso, você pode defender sua fé religiosa, como você bem entender. O princípio do Estado laico, a laicidade do Estado, a separação de Estado e igreja, Estado e religiões, vedando relações de dependência ou aliança do Estado com as religiões, nos termos da nossa Constituição, o artigo 19, inciso 1 ou 2, é uma via de mão dupla. A religião não pode influir no Estado, o Estado não pode dizer para as instituições religiosas como elas interpretam os livros sagrados dela. Ótimo. Mas assim, então você pode defender a condenação, a sua crença na condenação moral da homossexualidade, vírgula, e das identidades LGBTI, desde que não promova o discurso de ódio, que é entendido como a incitação à violência, à segregação, à intolerância, definiu o Supremo. Discurso de ódio não é protegido pela liberdade de expressão. O que eu falei neste julgamento? Falei, né? Relembrei que quando eu despachei com o ministro Barroso, eu falei isso também. Se eu vou a um padre, um pastor, falo: eu sou gay, o que o senhor tem a dizer sobre isso, senhor da igreja? Ele me fala de maneira respeitosa, que, na opinião dele, a Bíblia seria clara. Isso é disputado. Tem livros que falam que a Bíblia não condena a homossexualidade em si, numa interpretação histórico-crítica e não literal. Mas a questão não é essa. Se ele fala que para ele a Bíblia seria clara, e se eu não mudar meus atos, eu não irei ao reino dos céus, ou irei ao inferno, concordamos em discordar. Isso não é crime hoje, não vai ser crime nunca. Se for crime isso, eu vou dizer que é inconstitucional. Falei isso da tribuna do Supremo. Agora vamos... por quê? Eu posso me sentir incomodado, ofendido, mas isso é um exercício regular, legítimo de liberdade religiosa. Agora, mesmo contexto, eu vou ao padre e pastor, ele se afasta e fala: sodomita sujo, saia daqui. Tire seus pés sujos da minha santa igreja. Isso é evidentemente um ataque. Isso é evidentemente uma injúria. Algo completamente desnecessário e que, portanto, tem o que a gente chama de ânimos injuriandi. Ânimos injuriandi, a intenção de ofender, é critério da jurisprudência, para um discurso ser ilícito, tanto civilmente quanto principalmente penalmente. Então, não há afronta à liberdade de expressão e de religião pela decisão, porque
só são punidos discursos de ódio e contra coletividades e contra indivíduos. É que o discurso de ódio contra indivíduo é o crime de injúria ou difamação. Eu acho muito engraçado, professor Ramon, que quem defende... Eu estou num grupo de Suprema Corte dos Estados Unidos, onde tem criaturas que defendem que liberdade de expressão abarcaria o discurso de ódio. Eu acho engraçado, né? Essas pessoas, você ofendeu uma coletividade é liberdade de expressão. Mas por que então ofender o indivíduo é crime e dano moral? Por que pode ofender a coletividade e não pode ofender o indivíduo, sem ser liberdade de expressão? Não tem coerência nenhuma, mas eles acham que tem. Enfim, tem uma figurinha maravilhosa do WhatsApp, fonte, né? Mente Delírios da Minha, né? Essa é a fonte bibliográfica. Não faz o menor sentido você falar que ofender o indivíduo é ilícito, mas ofender a coletividade da mesma forma seria lícito. E é óbvio, as pessoas falam, não é que elas acham que as pessoas devem cometer discurso de ódio, elas acham que é liberdade de expressão, ainda que elas discordem disso. Mas assim. E liberdade de expressão é livre debate de ideias, não é? Então, quer dizer, para que as pessoas possam se convencer e formar a sua convicção. Qual contribuição ao debate democrático você tem com a injúria pura e simples, com o discurso de ódio puro e simples? Vamos sair do mundo metafísico das ideias de Platão. Neonazistas, supremacistas brancos, homotransfóbicos também, em geral. Essas pessoas não estão abertas ao debate racional. Elas falam, não estão abertas a mudar de opinião e querem ter o direito de ofender as pessoas. Aí tem coisas que são limítrofes. Não acho que é tão limítrofe assim o caso do jogador de vôlei que foi demitido. Felizmente o clube demitiu ele. Isso acontece nos Estados Unidos. Veja, onde se admite discurso de ódio como liberdade de expressão, que é um absurdo, os supremacistas brancos, há uns anos, acho que 2 anos atrás, né, fizeram a sua nefasta manifestação. Teve alguns que foram mandados embora, foram repudiados online. Aí um deles, todo machão, homem branco, heterossexual, ficou chorando online. Uai, amigo, você quer proferir discurso de ódio contra a população negra e outras populações e não quer ser atacado por quem discorda disso? Eu acredito que você permitir discurso de ódio como liberdade de expressão, você permite a sociedade ficar sempre inflamada. Você incentiva o conflito social. Os críticos falam que proibir o discurso de ódio vai fazer o racista se sentir censurado. O meu comentário sobre isso é: oi? A pessoa vai se sentir censurada por não poder incitar o ódio? Não poder incitar a discriminação, não poder dizer que homossexuais estariam querendo, aspas, sexualizar crianças, convertê-las à homossexualidade, às identidades LGBTI+, praticar pedofilia, etc. Você proibir esse tipo de discurso é promover a censura? Sabe, vai estudar quem acha isso. Primeiro que censura é um conceito que é usado por conveniência e oportunidade de autoridade política. A autoridade política não gosta daquele discurso, ela proíbe por isso. Não se pode considerar a punição de alguém por violação de direitos fundamentais, ou até de direitos legais de outrem, como uma censura. Não me parece por aí. E veja, a gente não está proibindo o discurso. Regra geral, o discurso é proferido uma vez. Aí a responsabilidade ex post factum, a responsabilidade posterior ao fato. A pessoa proferiu o discurso discriminatório, ela vai ser punida a partir daí. Só muito excepcionalmente vai. Eu acho que tem que proibir mesmo a reedição de livros como Castle Wanger, como Minha Luta de Adolf Hitler. Pior que eu já vi coragem que não sou nenhuma. Uma vez eu já vi o livro Minha Luta numa banca e o livro da Anne Frank do lado, né, que é um relato do sofrimento do nazismo. Alguém me ironizou, né, professor? Estavam querendo dar os dois lados da história. Ai, minha Deus, socorro, né?
A gente tem um problema pragmático da internet. Você proíbe o livro, ele está online, mas isso é um problema pragmático. É todo mundo que divulgar o livro vai acabar sendo punido por discurso de ódio. Então, acho que é isso para a gente poder abrir para a pergunta. Só queria falar uma última coisa. Algumas pessoas tiveram uma dúvida sobre como o Supremo pode falar que tinha uma omissão inconstitucional, ao mesmo tempo que ele diz que a lei existente pode ser interpretada como abarcando a homotransfobia. Eu aceito essa dúvida de quem não fez direito, de quem não teve controle de constitucionalidade ainda na faculdade. Não aceito do ex-advogado-geral da União, um jurista mais velho, que certamente tem muito conhecimento disso. Eu nunca pedi, professor Ramon, tantas vezes condenação por litigância de má-fé e por inépcia como eu pedi nos embargos de declaração da AGU à ADO 26. Ele falou que seria uma contradição falar que tem uma omissão inconstitucional e que a lei pode ser interpretada para abarcar uma homotransfobia. Não. Para quem não incorre em inépcia, para quem estuda, o Supremo fez a interpretação conforme a Constituição. Essa expressão tem um significado estrito, não é qualquer interpretação. O Supremo a interpretação conforme significa que a lei interpretada do seu sentido mais intuitivo, ou interpretada no sentido impugnado nas ações, ela gera uma inconstitucionalidade. No caso, uma omissão inconstitucional. A lei não abarcar uma transfobia. Mas em atenção ao princípio da presunção de constitucionalidade das leis, o Supremo diz porque a lei é constitucional desde que interpretada de determinada forma. Isso é a interpretação conforme a Constituição. É óbvio que criminalizar crimes por cor, etnia, religião, procedência nacional como racismo é constitucional. A gente está falando de uma omissão inconstitucional. A gente está falando que se os crimes por raça, lembra, a palavrinha é diferente, não abarcarem a homotransfobia, você tem uma omissão inconstitucional no dever do Estado criminalizado. Então, já que o sentido constitucional de raça e racismo é o político-social, os crimes por raça, consequentemente crime de raça, adoro aquele autor que eu já citei sem citar o nome, o Supremo, a lei fala de raça e não de racismo. Oi? Crime por raça não é de racismo? Aí vocês entendem que a paciência minha, que já não é muito grande, vai para o espaço de uma vez, né? É inacreditável. E é doutrinador. Respirações profundas. Mas então, os crimes por raça são constitucionais desde que interpretado de acordo com o sentido constitucional de raça e racismo, que é o sentido político-social. Mas então, era isso. Então, fico aqui à disposição para dúvidas. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Paulo. A gente está aqui, vou depois ler os comentários aqui no chat. Antes de mais nada, eu só queria falar que, apesar de você não estar com os seus livros exemplares em mãos, nós, na Unicef, já estamos. Então, a gente já, inclusive, aproveitando que o aluno Leonardo Lima Santana, diante do interesse no tema demonstrado no chat, né, a gente vai presentear com um dos exemplares da sua obra, o STF Hermenêutica Penal, que gerou o reconhecimento da homotransfobia como crime de racismo, né? Então, vamos trazer esse livro de organização sua, também organizado, né, com alguns escritos seus, tudo lá, e ele pode passar lá na coordenação, que a gente vai repassar um exemplar para ele. Para os outros interessados, está lá disponível na biblioteca da instituição. Eu queria fazer duas pontuações aqui para ti. Primeiro é o seguinte, me permita fazer um pouco de advogado dos progressistas de esquerda, tá? Primeiro é o seguinte, a eficácia jurídica, vamos fazer uma diferenciação entre eficácia jurídica e eficácia social. Eficácia jurídica como a questão da norma, a aplicabilidade dela, a observância da norma e até a sua executoriedade. Ou seja, vamos pensar na Lei Maria da Penha. Ela está sendo aplicada, tem sido observada em alguma medida, né? E tem sido executada. E eficácia social é se, de fato, a finalidade social daquela lei consegue reduzir a violência contra a mulher ou, de fato, acabar com ela. Pergunta se eu te faria... Eu vou fazer um bloco, duas perguntinhas, tá? E se me permitir, se quiser, eu também posso fazer ler os comentários do chat para fazer logo um bloco de perguntas direto, tá? Então, diante dessa perspectiva, minha pergunta é se, de fato, o direito penal consegue chegar a essa eficácia social.
quer, por exemplo, diminuir a violência contra os grupos LGBTQIA+, se de fato a criminalização consegue ser transformadora, ser um agente transformador social. Eu não estou aqui defendendo uma dúvida mesmo sobre o seu olhar, eu queria entender um pouco sobre a sua perspectiva. Segundo ponto, boa parte desses crimes são praticados pela internet. E aqui estamos diante de um agente privado que talvez possa ou deva fazer esse controle. Eu queria saber a sua opinião sobre essas grandes plataformas que, porventura, precisam hoje fazer esse tipo de controle. Veja, no tempo que nós éramos estudantes em 2008, lá na 2007, no caso foi 2007, anterior a mim, lá na especialização da PUC, né, de Direito Constitucional, essas discussões elas estavam iniciando, mas não estavam ainda no plano muito do judiciário, para a resolução dessas questões. E eu queria saber a tua visão sobre o controle jurídico dessas questões relacionadas a plataformas de internet, porque elas também fazem um controle jurídico e, de certa maneira, também devem, de alguma maneira, proteger valores constitucionais. Eu vou só ler aqui alguns comentários aqui no chat que fizeram muitos elogios, né? Basicamente só elogios. Aqui a Gabriele dizendo que está muito orgulhosa, dizendo que não podemos fechar os olhos para a homotransfobia, especialmente por sermos cearenses e por morarmos no segundo estado que mais mata travestis e transexuais. Não nos esqueçamos dos casos como o da Dandara e as mais diversas crueldades feitas à comunidade LGBTQIA+. Inclusive, ela relembra que teve ontem uma pessoa teve o joelho quebrado em agressões por tentar usar o banheiro feminino vestido de roupas ditas masculinas, e aí essa questão aqui vem sendo colocada, né? Basicamente foram mais elogios aqui, e eu queria saber a tua visão sobre esses dois pontos que eu levantei aqui, tá? Obrigado, professor Ramon, são perguntas importantes sempre. A eficácia social do direito penal, você tem problemas estruturais sérios. São muitas questões, seria uma palestra só sobre isso. Mas você tem muitas questões, né? Você tem problemas estruturais do sistema de justiça, desde o judiciário, né? Número insuficiente de juízes e juízas, promotores e promotoras, nas delegacias também. Você tem a famosa cifra oculta, não usemos o termo racista, negrofóbico, né? A cifra oculta, que são os crimes que não são investigados ou não são punidos. E você tem um problema sério do judiciário também, de racismo e opressões estruturais. A discriminação estrutural, né, aquela que estrutura a sociedade, está tão internalizado no inconsciente coletivo que a pessoa discrimina sem saber. O livro do professor Adilson Moreira, Racismo Recreativo, veio para isso. Então, ele cita um caso, por exemplo, de pessoas, ele cita vários, um que me marcou. Pessoas se fantasiaram de Ku Klux Klan, que são supremacistas brancos, que não se limitavam a xingar pessoas negras, espancavam e matavam negros. Numa festa de fim de ano de empresa, a branquitude se fantasiou de Ku Klux Klan. O funcionário negro processou na Justiça do Trabalho. Veja, no penal, você tem que ter dolo, provar a intenção de praticar o crime. O único lado que eu talvez seja um pouquinho punitivista, professor Ramon, e acho que não é mesmo assim, é que eu acho que está faltando o crime de racismo culposo. Está precisando na lei falar que racismo também é crime culposo. Para quem não sabe, só é crime culposo por negligência, imprudência ou imperícia quando a lei o prevê. Mas no cível, toda imprudência é ato ilícito. A Justiça do Trabalho teve a coragem, porque noção nenhuma, de dizer que esse fantasma de Ku Klux Klan não era nem racismo nem injúria racial, era uma brincadeira. Com todas as vênias, que vá para o raio que o parta esse tipo de decisão. Mas merecia nota de repúdio, mas assim, para dizer o mínimo. Aqui em São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, um dos mais conservadores do país, teve também coragem, porque noção nenhuma, de reformar a sentença de primeira instância, de que um apresentador que chamou uma ativista trans de integrante de raça desgraçada, um grupo formado só por bosta e etc., nestes termos, mundo real,
falou que era um discurso grosseiro, mas seria ato lícito. Eu falei, então, professor Ramon, eu posso chamar o desembargador de integrante de raça desgraçada de desembargador que decide desafiando a minha inteligência? Eu acho que não, mas a questão teria que ser a mesma. Aí eu passei a atuar nesse caso, né, contra o apresentador Siqueira Júnior. Então, eu fiz o recurso ao STJ e ao STF, que ainda dependem de julgamento. Então, um dos problemas de não ter muita eficácia social o direito penal, e olha, até o dano moral, muitas vezes, cível, é essa insensibilidade do judiciário de não considerar como crime algo que é. O direito penal, ele é marcado pela nefasta seletividade, ninguém nega isso. Ele incide de maneira mais dura contra grupos vulneráveis, especialmente a população negra e pobre, no encarceramento em massa da população negra. Sim. Primeiro, a gente tem que, desde que se defende na doutrina, filosoficamente, o direito penal, sempre se falou do princípio da igualdade. Então, a seletividade contraria a essência do direito penal da forma como ele foi pensado. Eu sei que, não quero cair em contradição, eu sei que no mundo real não é assim. Estou falando desde a higienista escola de defesa social, que não é o que eu estou defendendo aqui, se fala do princípio da igualdade. Quem praticou o crime tem que ser punido da mesma forma. Ponto. Se as circunstâncias forem as mesmas. Então a gente tem que combater a seletividade penal. O professor Luiz Flávio Gomes, saudoso, quase foi assessor dele quando ele foi deputado, né? Atuei um pouco junto com ele, falava de um direito penal igualitário. Temos que lutar por isso. Você criminalizar uma conduta, eu acredito que ajuda sim na transformação social. A lei penal não pode ser puramente simbólica. Quando se fala que um crime é puramente simbólico, que ele não serve para nada. Não. O Código Penal não pune a discriminação em geral, nem o discurso de ódio. Isso é punido só pela Lei 7716. E são condutas que assolam muito a população LGBTI+. O reconhecimento da homotransfobia como crime de racismo nos dá instrumentos de luta, parafraseando um artigo antigo do professor Renan Quinalha, fora do tema do racismo. Então, ajuda na transformação social, sim. Aumentar a pena, que me parece aprovado, que não serve para nada. Mas você considerar crime algo que não era considerado, me parece ajudar na transformação social. E a gente tem que processar. Eu tenho feito alguns ofícios, né, na verdade, ao Ministério Público, né, representações criminais para entrar com ação de crime de racismo homofóbico ou transfóbico. Então, as que eu oficiei, ele ainda não entrou. Eu vou tentar fazer ação penal privada subsidiária da pública, nesses casos. Né? Talvez tenha alguma polêmica por ser coletividade, mas eu acho que é cabível. É que eu queria que o Ministério Público atuasse. E tem ações penais de ministérios públicos aqui e ali no país. Então, a gente tem que tirar a decisão do papel. O problema é que, para as esquerdas progressistas, e eu sou do centro-esquerda, parece que ou a decisão do Supremo, ou uma lei que seja, resolve tudo num passo de mágica automaticamente, ou não serve para nada. A decisão não é o fim da história, a decisão é um marco, é um capítulo importante, agora a gente tem que lutar para tirá-la do papel. Recomendo muito o livro da professora Soraya Mendes, Criminologia Feminista, e o processo penal feminista dela, né, nossa anticandidata ao Supremo, já uma querida aliada, amiga, e que ela fala, né, defende-se um direito penal mínimo focado na defesa dos direitos fundamentais. Só deve ser crime aquilo que viola direitos fundamentais, e não qualquer imoralidade. Imoral para quem, né? Ponto número 1. Então, mas assim, não é qualquer questão moral que pode gerar criminalização, só a violação de direitos fundamentais. Isso é o que diz Ferraioli. Ferraioli não é abolicionista. Ele critica o abolicionismo no garantismo penal. Ferraioli diz que o garantismo penal é uma doutrina de legitimação e deslegitimação da criminalização. O garantismo penal considera ilegítima punição penal quando ela é arbitrária, ou seja, quando ela viola garantias penais e processuais penais. Mas quando respeitadas as garantias penais e processuais penais, a punição penal é legítima, segundo Ferraioli.
Como diz a professora Soraya, sobre o tema eu entrei com a DPF 779, no qual o Supremo proibiu o uso da nefasta e anacrônica tese de lesa humanidade da legítima defesa da honra no júri. Legítima defesa da honra era uma coisa que não é legítima defesa de verdade, você ter o direito de matar outra pessoa, normalmente um homem, matar uma mulher por traição afetiva ou suspeita de traição afetiva. Então, o que a professora Soraya diz? Que se legítima defesa da honra é sua única defesa, desculpe, você não tem defesa. Se você praticou um fato típico, previsto em lei, antijurídico e culpável, que é o conceito de crime, você deve ser punido. E sem excludente de ilicitude, que é legítima defesa de verdade, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal e inexigibilidade de conduta diversa, você tem que ser punido. Mas aí diz a Soraya com toda razão, e eu ratifico, a gente não quer punições duras, bárbaras, ao contrário do que de maneira muito leviana disse a professora Maria Lúcia Caran no seu texto clássico contra o que ela chama de esquerda punitiva. Sabe o que ela diz nos 4 primeiros parágrafos? Essa esquerda que acredita no direito penal tem uma compreensão ingênua, equivocada, ou foi mal, ou mulher branca hétero cisás da racionalidade neutra, né? Temos uma epistemologia diferente da sua e muito mais densa. Mas ela diz, são saudosistas de Stalin querendo penas duras. Esses são os 4 primeiros parágrafos deste texto clássico. Caramba, merece ser lida, mas é muito irresponsável essa generalização. Não queremos penas duras. Aí eu falo, né, na defesa da DPF 779, que eu movi também, queremos as penas legalmente previstas, princípio da legalidade penal estrita, anteriores ao fato praticado, obviamente, precisa de anterioridade, proporcionais à gravidade do delito, precisa da proporcionalidade, da ofensividade, da humanidade, que respeitem a dignidade humana. Então a gente não quer punitivismo. E eu acho que erra a doutrina abolicionista quando ela parece presumir que, acabando com o direito penal, acaba essa seletividade. Gente, o dano moral civil é de uma seletividade grotesca. A seletividade é critério da jurisprudência, sabe? Quem é rico ganha mais indenização de quem é pobre pelo mesmo fato, a pretexto de não gerar enriquecimento ilícito. O enriquecimento é lícito, a meu ver, mas é um absurdo. Então a gente tem que combater a seletividade penal. Então, mas eu acho que você reconhecer como crime, seja por lei, seja por interpretação judicial, veja, você, numa interpretação legítima, o que é raça, o que é racismo? O Supremo tem hoje uma interpretação diferente do que ele tinha antes de 2006, né, que foi o caso Elvanger, ou 2004. Então, ele passou a considerar a homotransfobia como racismo. Então, você considera como um crime por interpretação judicial, mas é uma interpretação legítima, dentro do limite do teor literal, que é o único limite da interpretação penal criminalizadora, segundo Klaus Roxin e muitos outros. Preciso terminar aqui. Sobre os crimes pela internet, o TJ de São Paulo, já vi muita jurisprudência que fala, as redes sociais podem e devem ter parâmetros de controle, né? Seu contrato de adesão, sabe, as regras de convivência da comunidade. Então, é legítimo, sim, que as redes sociais punam. O problema das redes sociais, ela consegue a façanha de ser pior que o judiciário na péssima fundamentação. O problema é que é um critério quantitativo e não qualitativo, aparentemente. Por exemplo, se eu postar uma foto abraçado com meu companheiro e denunciarem por pornografia ou por discurso de ódio, a rede social derruba pelo número de denúncias. Isso é grotesco. Eu até já falei num processo que eu ganhei liminar, inclusive no TJ e tal, e o tribunal concordou, se o critério for qualitativo, se alguma criatura humana olhou a foto e achou que era pornografia, 2 homens abraçados, aí é até pior. Então você tem que realmente melhorar o controle. Podem vir leis que estabeleçam parâmetros, mas assim, as redes sociais podem e devem retirar discursos de ódio e ilicitudes em geral das redes sociais. Devem. O problema é que quando elas tiram, elas falam, você violou as normas dessa rede. Por quê? Eu não sei. Por que isso foi considerado discurso de ódio? Pessoas trans perdiam perfis no Facebook anos atrás, acho que antes do Instagram se consolidar,
porque o Facebook não aceitava o nome social, só o nome civil. Isso é uma transfobia grotesca. Não deixar a mulher trans usar o banheiro feminino e não respeitar o nome social da pessoa trans é crime de transfobia. Crime de praticar o preconceito por raça, no sentido do Supremo, então é racismo transfóbico, além de dano moral. Como você falou, eu queria falar isso, mas sem poder continuar muito, controle jurídico das questões das plataformas, a plataforma vai fazer o critério dela, você pode entrar na justiça. Eu consegui uma ação na justiça. Tem um problema, e eu finalizo com isso, por exemplo, diversidade sexual. Eles colocam no algoritmo que sexual estaria vinculado a sexo, tudo vinculado a sexo, eles presumem que é pornografia. Olha o viés cognitivo do algoritmo. O viés da criatura que fez o algoritmo coloca ele no computador. Então, o Instituto de Sexualidade não conseguia divulgar essas questões no Facebook. Eu processei o Facebook não explica por que violava os padrões. Aí o judiciário deu liminar e mandou, que aí você tem que falar link por link, né? E mandou liberar os links. Então, a plataforma tem que fazer o controle segundo as regras dela, regras que, obviamente, não podem contrariar as leis do país. E, se tiver arbitrariedade, você vai na justiça. Esse é o mecanismo, me parece. Bem, professor Paulo, muito obrigado. Eu queria mais uma vez agradecer em nome da Unicet sua presença, foi absolutamente um sucesso sua fala. Agradecer a presença dos professores e alunos que estiveram acompanhando a sua fala, em especial a professora Maria Tavado Rocha, que é a nossa coordenadora e que também permitiu que enriquecesse a nossa biblioteca com os livros do seu último trabalho, tá bom? Obrigado. João, me permita muito rapidamente falar, né? Quer dizer, meus livros, né? Inclusive o meu individual, que eu mostrei aqui, o STF, a homotransfobia, o reconhecimento como crime de racismo, alguns já saíram, outros vão sair em janeiro, né? Esse vai sair em janeiro de 2022, a nova edição. Eu estou finalizando o meu curso de Direito da Diversidade Sexual e de Gênero, mas devo fazer mini-cursos, né, no futuro. Então, aí eu mando para o professor Ramon, né, quem tiver interesse. Coloquei aqui no chat interno nosso, Paulo Iotti, IOTTI, que é o meu Instagram, que tudo que eu fizer, lançar, divulgar, vou colocar lá também. Bem, todo mundo quer agradecer a todos e fiquem atentos para o próximo evento, às 9h30, já também dando continuidade à nossa Semana do Direito. Muito obrigado.